Olá! Como estamos conversando nesses últimos encontros, dedicamos o mês de dezembro para homenagear a Jesus, trazendo trechos dos evangelhos, recordando histórias, conversando a respeito das reflexões, dos ensinos que Jesus nos oferece, enfim, resgatando essa figura tão importante na vida de todos nós, esse mensageiro da paz, esse mensageiro do amor. Para a nossa conversa de hoje, eu trouxe o que ficou conhecido como o trecho da mulher pecadora que lavou os pés de Jesus. Esse texto está em Lucas capítulo 7. Então a história é mais ou menos assim. Jesus estava andando como ele fazia ali pela Galileia, indo de comunidade em comunidade, conversando, curando, agasalhando, acolhendo, estimulando as pessoas. E era ao mesmo tempo muito observado pelos poderosos da época, que se sentiam ameaçados, pelos próprios religiosos tradicionais que não reconheciam essa paternidade de Deus, essa vinda de Messias, de Jesus como o Messias. Então Jesus tinha de um lado o povo que era muito agradecido pela presença do Mestre, que lhes confortava e ajudava e socorria, e era também acompanhado por esses que se sentiam ameaçados pela presença de Jesus. E esse texto, que está lá em Lucas capítulo 7, conta que Jesus, chegando numa comunidade, a comunidade já estava aguardando, eles formavam verdadeiras multidões. E uma das pessoas que estavam ali estava com a intenção de receber Jesus para um jantar na própria casa. Mas imagina uma multidão de milhares de pessoas. Uma das pessoas está ali com intenção de receber Jesus. Como é que ela ia conseguir? Como é que ela conseguiria se aproximar, pedir? Mas Jesus tinha esse poder, vamos dizer assim, essa capacidade, essa habilidade desenvolvida. Ele conseguia penetrar em cada alma. Ele estava muito, muito além das aparências e do lado concreto da vida. Ele conseguia entrar naquilo que nem as próprias pessoas conseguiam explicar. Então, diante da multidão, ele conseguia identificar cada pessoa, ele sabia quem era essa pessoa, ele reconhecia os sentimentos da pessoa, ele entendia os pensamentos, as intenções. Então, a multidão estava ali, mas Jesus a identificava como cada personalidade, cada individualidade. Ele conseguia fazer isso pela grandeza do Espírito que é. E ele então atendeu a esse pedido desse fariseu. Então, esse fariseu que queria receber Jesus, Jesus se aproxima e fala, se cumprimentam, ele apresenta e Jesus já sabendo, é como se Jesus tivesse antecipado, Jesus conseguia captar e reconhecer. Então Jesus vai até ele e permite que ele o convide. Ele o convida para jantar e Jesus aceita o convite e Jesus vai para a casa dele, seguido de uma multidão, para poder entrar na casa e desfrutar ali de um pouco de descanso, de um alimento, mas também oferecer para esse fariseu a sua presença. Fazendo um parênteses, vamos imaginar a bênção, a honra, a alegria que é receber Jesus na própria casa. Imagina como essa casa passaria a ser abençoada pela simples presença do Mestre. Fazendo um outro parênteses, para falar um pouquinho da história dos fariseus. Jesus, em muitos trechos do Evangelho, Jesus os desmascara. De uma forma geral, Jesus vinha trazer esse convite, essa provocação, quando ele falava dos fariseus. Em muitos momentos, Jesus falava, ai de vós, escribas e fariseus, né? Ai de vós, os fariseus, trazendo-os como uma figura que representava a hipocrisia da época. Era uma denúncia que Jesus fazia. E em vários momentos, Jesus os denunciou, mostrando que eles tinham uma fala, uma abordagem, uma aparência que não condizia com a profundidade dos seus sentimentos, das suas intenções.
Era como se eles pregassem uma coisa, porque aprendiam, porque sabiam que aquilo era o certo, porque já haviam estudado nas Sagradas Escrituras. Então eles tinham conhecimento daquilo que eles pregavam. Eles sabiam cognitivamente, intelectualmente falando. Então eles pregavam para o povo. Mas, uma vez que eles saíssem da tribuna, da pregação, dos templos, na vida do dia a dia, eles não viviam de acordo com o que eles pregavam. Eles não tinham de verdade esse coração caridoso. Eles não tinham de fato esse amor pelo povo, esse desprendimento dos bens terrenos, essa preocupação com o amor, com o bem do próximo. Então Jesus via isso claramente, que eles subiam nas tribunas para fazer pregações, eles ocupavam altos cargos, eles eram os representantes de Deus na terra, em termos de religiosidade, mas eles não vivenciavam isso na vida. Eles não praticavam internamente aquilo que eles mandavam o povo fazer. Então eles ensinavam a caridade, mas eles não praticavam. Eles falavam que as pessoas tinham que estar conectadas com Deus, mas eles mesmos estavam distantes de Deus, internamente falando. Estavam próximos em termos de Sagradas Escrituras, porque eram os únicos que tinham acesso à leitura das Sagradas Escrituras. Mas eles não vivenciavam, internalizavam esses ensinamentos. Então, quando Jesus está de frente com esse fariseu, olha como é interessante, porque Jesus faz essa denúncia em termos gerais. Atenção, fariseus, não é assim que se deve viver. Não adianta falar da boca para fora. Então Jesus falava dos sepulcros caiados por fora e cheios de podridões por dentro. Jesus falava, ai de vós que para fazer grandes pregações e orações consomem as casas das viúvas, quer dizer, cobram dinheirão da viúva para orar pelo morto. Então, ao dizer que está orando pelo morto, está deixando a viúva em condição de pobreza, muitas vezes, né? Então, Jesus, em muitos momentos, ele vem denunciar esses atos praticados fora, as tradições ritualísticas fora, que eram só de aparência, mas que não estavam conectadas com a alma, com o coração, com as emoções, com os pensamentos. E Jesus está diante desse fariseu e aceita jantar na casa do fariseu. Olha que linda a mensagem do mestre, porque o mestre não exclui a pessoa. Ele denuncia no sentido de falar, acorda, não é assim que se faz. Você não vai se dar bem agindo assim, fariseu. Mas eu não tenho nada contra você. Jesus não levava para o lado pessoal. Então Jesus era capaz de diferenciar o pecado do pecador. Ele falava, Deus, meu Pai, não quer a morte do pecador. Ele quer que o pecador deixe de pecar, ele quer que o pecado seja extinto, no sentido de desequilíbrio. Ele não quer que as pessoas se desequilibrem, se equivoquem. Ele não quer que as pessoas corrompam, nem se corrompam, é isso que ele não quer. Mas a pessoa é filha de Deus e ela deve ser amada. Jesus amava o ser humano, mas Jesus chamava à consciência o papel que o ser humano desempenhava, que era daquele fariseu, que pregava, mas que não correspondia. Então Jesus, quando aceita jantar na casa do ser humano, é como se ele falasse, as pessoas se equivocam, todos nós nos equivocamos. Isso é ser humano, né? Jesus não se equivocava porque ele já estava numa condição espiritual além da nossa, mas era como se ele falasse. E quando ele falava, perdoe 7 vezes, 70 vezes, 70 vezes 7, era ele dizendo, nós todos aqui, né, vocês se equivocam, então tudo bem. A gente não vai passar a mão na cabeça de quem está errando, porque senão nós estamos sendo coniventes e cúmplices. Mas a gente também não vai condenar a pessoa, porque essa pessoa que erra, ela também acerta. Essa pessoa que tem vícios, ela também carrega virtudes. Então, quando eu descartar a pessoa, eu tô descartando tudo. Não. E eu estou descartando o ser humano, não foi para isso que ele veio. Jesus veio para que a gente pudesse ter consciência de que a pessoa é distinta do erro que ela comete. Jesus era contrário aos erros, porque ele sabia que geraria
sofrimento, então ele denunciava no sentido de falar, vamos fazer certo, mas Jesus sempre acolheu o ser humano, não importa quem seja. E Jesus acolhe o fariseu e diz para ele, eu vou jantar na sua casa. Porque independente dos atos que você pratica, dos erros que você pode vir a cometer, você é um ser humano. E eu amo todos os seres humanos, porque somos todos filhos de Deus. Então Jesus vai e aceita o convite. Uma vez que Jesus está dentro da casa, e aí a casa estava cheia e pessoas entravam e saíam, e Jesus está ali, talvez num lugar, num divã, porque não era o hábito de se alimentar, não era como o nosso hoje, de ficarmos em volta de uma mesa. Jesus estava ali entre uma mulher, a pecadora. A pecadora entra trazendo óleos essenciais, riquíssimos, caríssimos. Era como se fosse algo muito valioso, como se fossem joias preciosas que ela trazia. E ela entra e ela vai lavar os pés de Jesus. Então ela lava os pés, ela cobre os pés com esses óleos, né? Como se fosse para perfumar, como se fosse massagear, como se ela estivesse cuidando. Porque imagina que eles andavam a pé. E era chão de terra, então era um cuidado de descanso. E ela enxugava com os próprios cabelos os pés de Jesus. E o fariseu começa a pensar, esse Jesus não deve ser o que a gente imaginou. Porque se ele conseguisse enxergar a alma humana, como diz que ele enxerga, ele saberia que essa mulher é uma pecadora e não deixaria ela cuidar dos seus pés. E ele está pensando, e Jesus capta a alma da mulher, Jesus capta a alma dele, Jesus capta os pensamentos dele. E Jesus diz assim para ele, olha, fariseu, eu aceitei o seu convite, eu entrei nessa casa e você não me saudou, eu entrei nessa casa e você não me deu uma bacia d'água para eu limpar os meus pés, eu entrei nessa casa e você não me homenageou. É como se eu fosse qualquer um. Essa mulher a quem você julga pecadora, ela veio, ela me saudou, ela me homenageou e ela me cuidou. Aqui tem amor nesse coração. E no seu coração é um coração duro, é um coração frio. Então era como se Jesus falasse, quem é quem aqui? Como é que a gente vai julgar quem é quem? Então, olha que profundas reflexões nós podemos colher disso. E a gente continua e a gente vai aprofundar daqui a pouco. A Editora Frater conta com livros infantis e infanto-juvenis que trabalham diversos temas, como autoconhecimento, empatia, felicidade, entre eles, como é difícil escolher, erramos e agora? As boas ideias dos meus amigos e muito mais. Títulos de autoria de Cristiane Lenz Ribeira. Eles estão disponíveis para compra no site www.editorafrater.com.br. A renda obtida com a venda desses livros é revertida para a instituição Remanso Fraterno, apoiada por Raul Teixeira. É uma organização sem fins lucrativos, sediada no município de Niterói, atendendo a mais de 250 crianças e seus familiares, além de 85 adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social. Bom, hoje nós estamos conversando a respeito dessa passagem evangélica em que Jesus vai jantar na casa do fariseu e a mulher pecadora entra para lavar os seus pés. Está lá em Lucas capítulo 7. Nós estamos conversando a respeito desses dois personagens. Então nós temos de um lado esse fariseu que estava ali testando Jesus, desconfiado. Ele representava uma classe, ele representava um grupo de pessoas que Jesus vinha denunciando no sentido de serem muito preocupados com a forma, com a aparência, com as práticas exteriores, mas muito distantes internamente falando daquilo que pregavam. Então tinha lá o fariseu que costumava fazer bonitas pregações, que costumava se vestir com a aparência de uma pessoa honesta, que tomava cuidado para seguir regras tradicionais, mas que na verdade eram rituais exteriores, mas
que ele não se deixava penetrar pela mensagem que pregava. Ele não se deixava conectar com Deus nesse sentido de emoção, de sentimento, de internalização, de vivência do amor. Era como se ele fosse distante. Ele tinha um papel para representar, mas internamente ele não se transformava pela mensagem que ele levava. O fariseu foi atendido por Jesus. Jesus vai, atende seu pedido, janta com ele. Jesus não o condena, Jesus não o aponta. Jesus não lhe provoca em nenhum momento. Jesus acolhe, Jesus aceita. Porque Jesus entende que ser humano erra. Ser humano tem virtudes, mas ainda carrega vícios. Então Jesus respeita aquele homem. E nós temos a figura da mulher que vem lavar os pés de Jesus, que acaricia, que cuida, que é amorosa, que traz amor, que oferece para Jesus o melhor do que ela era capaz de ter, que enxuga os pés de Jesus com os próprios cabelos. Olha que gesto de abnegação, de humildade. E aí nós temos a presença desse fariseu que condena essa mulher. Veja, a mulher em nenhum momento está tendo maus pensamentos do fariseu. Ela não entra na história pensando, fariseu, como você é danado, né? Anda aprontando por aí. Não, ela entra humilde, ela se sente até pequena naquele grupo. E ela tenta passar despercebida porque ela só queria o contato com Jesus. E Jesus sabia daquela verdadeira intenção. Jesus reconhecia aquele amor por daquele coração que estava de fato ali presente. E Jesus sabia também daquele outro coração frio do fariseu. Porque o fariseu começa a ter esses pensamentos, esse Jesus aí não deve saber muito das coisas não. Porque ele está permitindo que uma pecadora lave seus pés. Então na visão dele, isso que Jesus fazia não era uma coisa boa. Veja que ainda o fariseu não compreendia o que Jesus trazia de ensino, o que era amar a Deus, o que era o amor ao próximo. Né? Ele vivia com esses julgamentos. Então Jesus começa a conversar com ele e Jesus mostra para ele que o que a mulher estava oferecendo, ele não tinha oferecido. Que as práticas interiores que a mulher promovia, ele não tinha. Ele tinha práticas exteriores, faço o que é do meu papel fazer, mas não sinto o que é o meu papel me propõe a sentir. Sei todos os ensinos das Sagradas Escrituras, mas não vivo, não vivencio, porque eu julgo, porque eu sou distante, porque eu não tenho esse amor pelo outro como a mulher tinha. Então Jesus mostra o que de verdade tem importância para Deus, para a verdadeira felicidade. Jesus mostra o que mais importa. Não adianta a gente ter práticas exteriores, se vestir com mantos sagrados em religiões. Não adianta termos carteirinha de que somos pertencentes a um outro grupo. Nada disso adianta. Se não vivenciarmos internamente o que é preciso, como aquela mulher fazia. Então Jesus nos traz essa oportunidade de reflexão, de olharmos para o que transforma. Menos importante é o nome do livro que eu leio. Eu leio a Bíblia, ou eu leio o Torá, ou eu leio... Menos importante é o livro que eu leio. Mais importante é o que eu faço da minha vida depois de ter lido o livro que eu escolhi. Porque só ler o livro não muda nada. Agora eu li o livro e aprendi com ele, modifiquei, me transformei, me corrigi, cresci, amadureci, me transformei. Isso é que importa. Menos importante é o livro, mais importante é a transformação que ele opera em mim. Era isso que Jesus vinha trazer. Menos importante é o quanto eu sei, mais importante é o quanto eu vivo. Menos importante é o status que eu trago na minha religiosidade, o lugar que eu ocupo, o papel que eu represento, a hierarquia que eu ocupo. Menos importante é isso. Mais importante é a intenção, é a verdadeira vivência daquilo que eu pratico. Então não importa que cargo que eu ocupe, o importante é que o amor esteja presente no meu coração quando estiver somente eu e uma formiga no recinto. A forma como eu vou tratar essa formiguinha precisa ser amorosa. É isso que Jesus queria da gente.
Ele não queria que a gente se mostrasse com aparências exteriores de cristãos. Ele queria que a gente fosse reconhecido como cristão pelas nossas obras, quer dizer, por aquilo que eu falo, por aquilo que eu ajo, por aquilo que eu penso, pelas minhas atitudes. Ele não quer que eu traga uma carteirinha, sou cristão. Para ele tanto faz se eu sou cristão porque eu sigo a igreja evangélica, ou a igreja tradicional, ou a igreja católica, ou o espiritismo, tanto faz para Jesus. É isso que ele dizia para o fariseu. Menos importante é o cargo que você ocupa, é o papel que você desempenha. Quem me dera se você tivesse conseguido internalizar o amor como essa mulher conseguiu, que talvez nem traga alguma religião específica. Então Jesus vem denunciar e nos fazer enxergar a necessidade dessa verdadeira transformação. E vem nos apresentar o orgulho e a humildade. Ele vem nos chamar a atenção que muitas vezes o orgulho, porque eu sou tal pessoa, porque eu represento tal escola, porque eu sou... Enfim, isso nos afasta da verdadeira conexão do coração, da alma com Deus. Enquanto que uma pessoa muitas vezes simples e humilde, ela tem chance de se entregar para a própria religião, porque ela não está preocupada com aparência, com forma, ela não está preocupada em fazer lindos sermões, ela não está preocupada em decorar versículos evangélicos, ela só quer saber o que Jesus tem para ensinar, porque ela está doída, porque ela está sofrida e ela precisa dessa presença de Jesus para mostrar para ela como viver melhor. Ela quer se modificar, ela não quer aparecer para os outros como cristã. E me fez lembrar de um trecho, de uma passagem de Sócrates, da vida daquele grande, do maior filósofo grego que conhecemos. Então esse trecho muito difundido, ele conta que Sócrates, que estava sempre nas praças públicas ensinando os jovens, porque ele gostava de ensinar no meio da vida, né? Ele não gostava de ficar dentro de salas de aulas falando da teoria, ele gostava de viver e de aprender e de ensinar de acordo com o que se vivia. Ele gostava de usar os acontecimentos corriqueiros para chamar a atenção dos seus aprendizes. Olha que inteligente, ele ensinava enquanto a coisa acontecia. E ele estava ali na praça pública e alguém chega para ele que havia ido se consultar com o oráculo. Essas consultas, né, eram sacerdotisas que entravam em transes religiosos e conseguiam captar mensagens daquele mundo que transcendia a terra, dos deuses gregos, e traziam mensagens. Então, essa pessoa se consultou com o oráculo e veio contar para Sócrates. E disse assim, olha, eu fui lá e eu perguntei, né, nas entrevistas que a gente estava fazendo, eu recebi uma informação. O oráculo disse que dentre os homens na Terra, atualmente falando, o maior de todos é você. O que você tem a falar, Sócrates? Veja que era uma pegadinha, porque se Sócrates fala assim, eu sou mesmo, eles diriam, olha, você é um orgulhoso, isso sim. E se Sócrates dissesse, não, eu não sou, você está se pondo de coitadinho, né? Então, Sócrates olha para ele e diz que Sócrates responde da seguinte forma, isso é uma verdade. E aí eles falam, e por que você diz isso, já querendo mostrar quanto ele era orgulhoso? E ele diz, sabe por que isso é verdade? Porque eu sou o único ser humano que sabe que nada sabe. A famosa frase, sim, eu sou o maior dos homens porque só eu sei que nada sei. Era um jeito de Sócrates mostrar o quanto reconhecia sua pequenez, enquanto que muitos outros menores que ele se achavam muito, tinham egos inflados. Então era Jesus mostrando ali o quanto que a humildade, o quanto que o reconhecimento da própria pequenez, o quanto que essa atitude mais introspectiva, de se colocar no lugar e de não achar que sabe tudo, que é melhor que os outros, de não ficar apontando os outros, isso é sinal de crescimento, de amadurecimento. Então, Sócrates era o maior, porque era o que tinha consciência de que era pequeno. Os outros se achavam muito. A mulher que estava lavando os pés de Jesus,
ainda que fosse pecadora, e quem de nós não somos, inclusive o fariseu, ela era maior ali, porque ela já estava vivendo a humildade, ela já estava vivendo o amor, enquanto que o fariseu estava preso, apegado a hierarquias. Então é muito importante falarmos um pouco a respeito desses preconceitos que a gente cria. Ai, fulano é bom por causa disso, ciclano não é bom por causa daquilo. Então, daqui a pouquinho a gente volta para aproveitar essa história e falarmos um pouco mais a respeito desses tais preconceitos. A Editora Frater conta com livros que trabalham reflexões sobre alegria, saúde e bem-estar, além de temas relacionados ao espiritismo. Entre eles, os títulos: A Dança entre Opostos, Viver no Mundo, Os Mestres de Nossas Vidas, de autoria ou coautoria de Cristiane Lenzi Beira. Eles estão disponíveis para compra no site www.editorafrater.com.br. A renda obtida com a venda desses livros é revertida para a instituição Remanso Fraterno, apoiada por Raul Teixeira. É uma organização sem fins lucrativos, sediada no município de Niterói, atendendo a mais de 250 crianças e seus familiares, além de 85 adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social. Estamos conversando a respeito do encontro de Jesus com o fariseu, quando foi jantar na casa do fariseu, e da presença daquela mulher, tida como pecadora, que lavou os pés de Jesus. Estamos conversando a respeito do papel que cada um representava na época. Então, naquela época, conceitualmente falando, ou socialmente falando, aquele homem estava ok. Ele era um homem digno, ele era um fariseu. Ele era bem visto, ele ocupava uma posição de destaque. Então, talvez, imaginando o prefeito de estudo, se estivéssemos passeando pelas ruas e perguntássemos para as pessoas: você conhece aquele fulano fariseu? O que você tem para falar do fulano fariseu? Talvez as pessoas dissessem: ah, ele é um poderoso, ele ocupa um cargo alto, ah, ele tem uma casa boa, ah, ele é muito reconhecido. As pessoas talvez falassem isso. Talvez se estivéssemos naquele lugar e perguntássemos para as pessoas: vocês conhecem aquela mulher que é a tal que foi lavar os pés de Jesus? Talvez a visão socialmente construída daquela mulher fosse algo do tipo: ah, é uma pecadora, ah, diz que ela comete pecados e ela não é bem vista, né? Mas Jesus não enxergou os dois desse jeito. Jesus, inclusive, quase que inverte a situação, porque ele exalta a mulher dizendo que ela, né, estava ali vivenciando mais os ensinos que eram realmente de Deus, o amor, a humildade, do que o próprio fariseu. Então Jesus vem desconstruir essas narrativas que a gente constrói socialmente como se fosse um acordo. É como se a gente entrasse num acordo e dissesse assim: ó, esse papel ok, aquele papel não. Porque na verdade, por trás dos papéis, o que existe? Ser humano. E nós na Terra, em termos de seres humanos, não somos muito diferentes uns dos outros. Ocupamos cargos diferentes, desempenhamos tarefas diferentes, sim. Mas em termos do que cabe a ser um ser humano, somos muito parecidos. Em que sentido? Somos parecidos porque todos trazemos virtudes. Impossível a gente encontrar alguém que não tenha algo de bom para dar. Todos temos vícios. Impossível encontrarmos alguém que não tenha um ou outro tombo na vida. Todos temos inteligência. Uns inteligências de um tipo mais desenvolvida, outros de outro tipo. De um lado, cientistas que conseguiram proezas na área das ciências, e de outro lado, artistas que são capazes de obras que nem conseguimos imaginar. Então, vícios, virtudes, inteligência, habilidades motoras, todos nós temos. Ainda que uns ocupem cargos maiores do que outros para o olhar da Terra, o fato que em termos de ser humano somos todos iguais. E era isso que Jesus estava mostrando.
Era como se ele falasse, nas minhas palavras, algo do tipo: ô fariseu, você está aí criticando a mulher. Quem é você para falar do que ela não tem, do que falta, do que sobra? Será que você já é perfeito? Será que você já tem um coração puro? Será que você já tem uma consciência tranquila e limpa? Será que você já tem uma alma iluminada? Não, nem você e nem ninguém da terra. Então, por que você está julgando essa mulher? Porque você olha para ela com olhar de desprezo? Por que você tem preconceito? Não tem como ter preconceito na terra, porque senão todos vamos ter preconceitos e receber olhares preconceituosos, porque todos temos falhas. Então, se eu for fazer um preconceito com alguém, eu vou ter com todo mundo, inclusive comigo mesma. Então, era como se Jesus falasse: menos fariseu, você não está com essa bola toda para falar da mulher pecadora que está lavando os meus pés. Ela carrega tesouros no seu coração, ela já desenvolveu virtudes que você não tem. Então Jesus, ele desmistificava, ele desconstruía essas versões prontas que nós carregamos a respeito das pessoas. Então, para falar um pouco de preconceito, que era o que esse fariseu tinha com aquela mulher, e lembrando, fazendo parênteses, lembrando de uma outra mulher pecadora que foi pega em adultério, foi jogada no chão, já tendo sido machucada, porque na sociedade todo mundo aceitava que ela deveria ser apedrejada à morte. Jesus faz esse apelo, mais uma vez, todo mundo ali, inclusive mulheres e crianças, inclusive homens casados que tinham adulterado com ela. Mas a lei da época dizia que o homem não era pego em adultério, era a mulher que fazia a adulteração, não era o homem, como se um só adulterasse. E ela estava ali humilhada. O que Jesus faz? A mesma coisa. Jesus chama todo mundo para a consciência. E ele diz assim: então vocês estão dizendo que essa mulher ela é menor do que vocês, ela é pior do que vocês, ela é inferior a vocês. Então vocês estão dizendo que vocês, que são superiores, podem pegar pedras e jogar nela até ela morrer, né? Tá bom. Aí Jesus chama a atenção: mas peraí, põe a mão na consciência, aquele que tiver sem pecado, que atire a primeira pedra. O que Jesus fez? Desconstruiu essas narrativas. Era uma história que a gente criou e todo mundo acreditou e gostou. Mulher que é pega em adultério tem que ser apedrejada até a morte. Quem falou? Faz sentido isso? Por quê? Por que a mulher que é pega em adultério precisa morrer apedrejada até a morte? O homem pego em adultério, não. Ou o homem que rouba dinheiro do outro, não. Ou a mulher que faz intriga do vizinho, não. Vícios e virtudes todos carregamos. Eu posso não ter cometido esse erro, mas cometi outro. Por isso que Jesus fala: não julgueis. Não julgueis, porque com a mesma medida que você julgar, você vai ser julgado. Então, o que Jesus estava dizendo para a gente? Não seja preconceituoso. Não escolha situações para dizer isso pode, isso não pode. Fazer isso, ok. Fazer aquilo, como você é do mal. Como nós vamos julgar o que é do bem e o que é do mal? Nós não temos condição. Nós não compreendemos a verdade inteira para poder falar: eu conheço tudo, eu descobri todas as leis, eu descobri todos... Eu não tenho como... Eu sou ser humano, eu sou limitado. Se eu sou limitado, como é que eu posso fazer julgamento a respeito do outro se eu não conheço nem a mim mesma? Então, preconceito é a gente já ter uma narrativa, uma história contada, uma crença de algo antes mesmo de algo aparecer. Então, como eu digo assim, pessoas que fazem adultério merecem morrer. Eu não sei quem é a pessoa, eu não sei o que ela sentia, eu não sei se ela não foi coagida, eu não sei se ela não foi seduzida, eu não sei se ela não estava sofrida, eu sei quem é essa pessoa. Mas eu já tenho um conceito estabelecido antes mesmo de eu conhecer a pessoa, que é: se uma pessoa for pega em adultério, a gente mata apedrejando. Isso é preconceito. Eu tenho um conceito que não leva em consideração quem é o ser humano, mas já determina a condenação dele. Então, sempre que eu falar algo a respeito de outra pessoa que eu não tenho condição de falar, porque eu não conheço, eu estou sendo preconceituosa. Eu estou atribuindo um valor para essa pessoa sem que eu nem conheça essa pessoa. A gente fala isso levianamente.
E pelo jeito deve ser bandido. E já vi aquela cara, é de quem não presta. Olha como nós pegamos pesado. Olha como nós ofendemos as pessoas. E a gente diz, eu não conheço, mas pela cara eu acho que é bandido. Como é que eu posso dizer um negócio desse? Sou eu sendo fariseu e falando, e essa mulher não serve. E Jesus deixa que ela se aproxime. É porque Jesus via a alma humana, a gente não vê. Então, sempre que nós seguirmos por esse caminho de julgar o outro, de ter preconceito com o outro, nós vamos falhar. Nós estamos mostrando que, na verdade, a insuficiência é nossa. Nós estamos mostrando que o coração impuro é nosso. Nós estamos dizendo que a nossa mente é pequena, a ponto de falar mal dos outros e muitas vezes sem saber quem é esse outro. Então, eu vou deixar no final desse programa um convite para que a gente faça como Jesus. Primeiro, valorize o que o outro tem de bom. Jesus valorizou o fariseu e foi jantar na casa dele, ainda que ele não fosse perfeito. Jesus valorizou a mulher que trazia o seu coração já com amor, ainda que ela não fosse perfeita. O fariseu errava, a mulher errava, e Jesus amava os dois do mesmo jeito. Porque Jesus aprendeu e nos ensinou a olhar para o ser humano amando o que ele tem de bom, enxergando o lado de virtude dele e aproximando como irmão e não afastando como inimigo. Então valorize o que o outro tem de bom ao invés de apontar o seu pecado, o seu erro. E segunda coisa, use mais de empatia. Antes de sair condenando, apontando, julgando, vamos tentar nos colocar um pouco mais na situação do outro. O que será que é viver a vida que ele vive? O que será que é sentir o que ele sente? O que será que é ter passado pelo que passou o outro? Como será que é ter sofrido o que ele sofreu? Talvez depois da gente entender um pouquinho mais o quanto foi difícil caminhar os passos que aquela pessoa caminhou, eu tenha menos pressa em condenar, em julgar, em apontar o erro. Então vamos ser mais benevolentes e amorosos como Jesus foi, empatizando e valorizando o outro. Jesus nos trouxe esse convite, ame. E Jesus nos amou. Jesus nos amou para ensinar como se ama. E Jesus nos amou a todos indistintamente, cuidando, curando, ensinando, alertando, apontando o que precisava ser apontado, mas jamais condenando um ser humano. Ele acolheu e amou a todos. Obrigada, Jesus, por ter vindo, por ter cuidado, por estar até hoje cuidando da gente. Que nós saibamos cada dia mais nos aproximar de você, sendo realmente cristãos, como merecemos e como devemos ser.